Lucas 1,46. Como eu falei, o tema da minha pregação hoje é juízo e misericórdia. Vamos acompanhar? Diz assim. Ouvi, acho que está alto o retorno aqui. Abaixa um pouquinho só, por favor. 1, 2. Abaixou muito. Aumenta só um pouquinho agora. Só o retorno. Alô, alô, aí tá bom. Lucas 1,46 diz assim a palavra do Senhor. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ele deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada é feliz, os irmãos lembram. Porque o poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração. Derrubou do trono poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão, sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Até aí tá bom, meus irmãos. Olha para cá, por favor. Esta parte da escritura de Lucas 1,39 é conhecido no meio cristão e também no meio católico como Magnificat, né? O cântico de Maria. Lembrando o contexto, Maria recebe a visita do anjo e ouve as boas novas de que ela seria a portadora do Filho de Deus, mesmo sem ter relacionamento com homem algum, mesmo não sendo casada, o Espírito Santo a envolveria, ela então ficaria grávida e não seria de qualquer filho. Seria a promessa de Deus que durante séculos o povo estava esperando, se cumpriria ali quando o Messias nascesse do ventre de Maria. Então, após Maria receber esta excelente notícia, diz a Escritura que por conta de gratidão ela canta. Perceba, diversas vezes aqui nós vemos Zacarias cantando, nós vemos Ana cantando, nós vemos Maria cantando. É por este motivo que os louvores fazem parte do culto, porque cantamos quando estamos aflitos, sim, que o cântico é uma oração ao Senhor, mas cantamos também quando somos gratos a Deus. E é exatamente o que Maria está fazendo. E ela começa dizendo assim, né? O meu espírito engrandece a Deus, a minha alma engrandece ao Senhor. Em algumas versões está assim, a minha alma magnifica a Deus. Por isso vem o nome Magnificat. E por que ela engrandece o Senhor? Logo de cara ela já responde. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Por que o meu coração se encontra cheio de júbilo e de alegria? Porque o meu Salvador lembrou de mim, de todo o seu povo. Por este motivo, Maria engrandece a Deus. E algumas versões, se aqui no verso 47, diz assim, porque ele deu atenção à condição humilde da sua serva. Algumas versões que talvez estejam melhor traduzidas, diz assim, porque ele deu atenção à condição inferior de sua serva. E Maria demonstra de forma clara que as gerações a considerariam bem-aventurada, feliz, e ela sabe, não tem nada a ver comigo. Tudo isto, eu serei lembrada, serei considerada bem-aventurada, por quê? Por conta do fruto do meu ventre. Este é o motivo. Ela sabia disso. O problema é que as pessoas que vieram depois dela não souberam e não sabem até hoje. Eu sei que você olha para este cântico, você pode pensar, Maria parece quase que uma teóloga, quase que uma filósofa, dizendo coisas tão bonitas assim, coisas que talvez nós jamais conseguiríamos produzir um canto tão belo como este de Maria. Você pode dizer, pastor, isso é porque quando o Espírito Santo está na pessoa, a pessoa é capacitada. Pode ser? Claro que pode, mas não é este o motivo. O que tudo indica, Maria produzir este canto tão belo em agradecimento a Deus, é por conta de tudo que ela aprendeu na sua infância, porque no judaísmo, principalmente na primeira infância, todas as crianças, elas aprendiam as coisas sobre o mundo a partir da Escritura. Elas não aprendiam uma cosmovisão geral para depois vir com sua mente para a Bíblia. Não, elas estudavam a Escritura desde pequenas. E então, de acordo com a Escritura, elas viam o mundo com este óculos aqui.
Essa é a diferença. Alguns historiadores vão dizer que um judeu com 12 anos, ele tinha decorado os 5 primeiros livros da Escritura. Não são os 5 primeiros capítulos nem versículos. Os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. De cor. Se você for ver quando Ana recebe a notícia de que ela seria mãe de Samuel e ela também canta, o cântico dela tem similaridade ao cântico de Maria. E um dos porquês é porque ela também era ensinada desde a tenra infância na palavra de Deus. Você consegue perceber a importância de ensinarmos as nossas crianças desde pequeno? Eu sei que você olha para um livro desse e pensa assim, pastor, mas isso aqui para mim é complexo, imagina para crianças. Você está enganado. Você não tem noção da capacidade de absorção que os seus filhos têm, que as nossas crianças têm. Dê a ele um celular, um joguinho, ou coisa do gênero, você vai ver como que a mente dele guarda caminho, coisas, passwords, senhas. Por que você acha que com a Escritura ele não terá capacidade de aprender? E então, as crianças eram ensinadas desde pequenas. De fato, os judeus levavam a sério o conselho de Salomão lá em Provérbios. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando crescer, não se desviará. Por que nós vemos, às vezes, muitos filhos de crentes? Depois que ficam adolescentes, adultos, filhos de pastores, acabam se desviando. Será que é porque ele só vinha ao culto, mas não era, de fato, a Escritura ensinada para ele em casa? Perceba que há algo muito importante em você trazer os seus filhos aos cultos. Eu sempre falo, não fique sem trazer. Pastor, mas calma aí. Por exemplo, as irmãs aqui têm as... Quantos meses tem o Yuri, Fabiola? 6, 8, 9? Você pode pensar assim, pastor, 9 meses não entende nada. Uma criancinha de 2 anos não entende nada. De 3, pode não entender em relação à pregação. Mas aquilo dali vai entrando na mente da criança e ela sabe. Tem 2 dias da semana, à noite, que mamãe e papai me levam em um lugar que tem um monte de gente, que tem umas pessoas que tocam, e tem um homem que fica à frente falando sobre um livro preto. Aquilo a criança vai memorizando. Uma vez uma irmã me dizia, pastor, meu filho, ele aprendendo a falar agora, mas ele chega em casa depois do culto e diz assim, mãe, falta quantos dias para a próxima igreja? Às vezes era domingo, falta segunda, terça, quarta. Chegava no outro dia de manhã, mãe, e hoje? Falta quantos dias para a igreja? Passava o culto, mãe, e você pensa que a criança não é tola? Não é. Então é de suma importância que você traga os filhos, primeiro para que eles já possam ir se ambientando com a igreja, com os irmãos, com o local de adoração, e mais cedo ou mais tarde ele vai aprender, seja na salinha, ou seja aqui depois que ele começa a ouvir também. Olha, lá em casa, eu tenho o hábito de sempre compartilhar com os meus filhos a pregação de domingo. Eu até disponibilizo no grupo lá para os irmãos e falo, né? Não sei se vocês fazem. Mas compartilhem com seus filhos, gaste ali 15, 20 minutos durante um dia na semana. Como se fosse um pequeno grupo caseiro ali, só a sua família. E reproduza o que você ouviu no culto. Isso aí, diante de 5 horas que ele fica enfiado na escola, vai fazer uma diferença enorme. Diante desse monte de amigo, talvez mundano que ele tenha, os vizinhos que não presta, o fato de você gastar algum tempo, que seja ali 2 vezes por semana ensinando a palavra, você que é pai, você que é mãe, do seu jeito, no universo dele, dá uma diferença enorme. Dá uma diferença. Talvez é por isso que Maria sabia cantar bonito. Sabia exaltar ao Senhor, porque ela começou a juntar salmos, passagem dos profetas, e então por conta de tanto aprender, ela cantou. Não é assim que funciona? Um copo d'água, para ele transbordar, primeiro você enche, 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 até que ele transborde. Como veremos os nossos filhos transbordantes da presença do Senhor, se nós não enchemos durante a semana. Se você passa a dar uma abastecidinha, quarta e domingo, fast food e vai embora. Lá em casa, eu exercito fazer isso, pegar e compartilhar a palavra com os meus filhos. Daí essa semana eu mudei a estratégia. É um jeito de colocar os filhos para aprender também, né? Falei, a partir de hoje, o pai não vai compartilhar mais a palavra. Ah, pai, por quê? Porque vai ser você.
leve caderno, anote. E você vai ensinar a mim e os seus irmãos, para o mais velho, né? De acordo com a palavra de Deus. Vai nutrindo a mente. E é claro, a gente como pai, como mais velho ali, estamos ali para quê? Isso aqui não é assim, isso aqui é desse jeito. Essas crianças eram ensinadas desde pequena. Desde pequena. Cabe a nós também fazermos como Maria, provavelmente não, com certeza também fez com o seu filho Jesus Cristo, desde pequeno, ensinando, para que as nossas crianças, quando crescer, nós possamos vê-los com muito mais fé do que nós temos. Eu quero passar alguns princípios, então. Põe o primeiro ali, Vinícius, por favor. O primeiro princípio é o seguinte: o poder de Deus. Verso 49. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Olha o verso 49. Porque o poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo. Santo no sentido de digno de honra, de glória, de louvor. Este é o sentido aqui da frase. Repare que o feito mais esperado da humanidade, pelo menos para os judeus, a vinda do Messias, a encarnação do Verbo, o dia em que nasceria aquele que pagaria o preço dos pecados de seus filhos. O evento mais aguardado pelos judeus. Anos eles estavam esperando. Do último profeta que falou em nome do Senhor, até aqui, João Batista, passou cerca de 430 anos sem eles ouvirem a Deus. E de repente um anjo vem e diz: Maria, agora é o cumprimento. Este evento fabuloso, maravilhoso, tem origem em Deus. Não tem nada a ver com o ser humano. Você percebeu? Não é por causa de Maria, mas apesar de Maria. Nasce em Deus, passa pelos homens e Deus é glorificado. E Maria, entendendo isso, é exatamente o que ela faz, por isso que ela glorifica o poderoso. Maria não disse: Senhor, ainda bem que o Senhor encontrou uma jovem exemplar aqui em Israel, porque está difícil. Mas graças a mim eu estou aqui e o Senhor não teve que procurar muito. Não, não é isso. Maria sabia: quem sou eu para ser digna de alguma coisa? O poder de Deus é quem faz essas coisas. Em Atos capítulo 3, verso 12, a Escritura vai dizer assim, aqui é aquele episódio quando Pedro chega e tem um paralítico ali, e ele então diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E esta é a continuação do texto. À vista disso, de qual? Deste evento, deste milagre fabuloso, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Que Pedro está dizendo: olha, vocês estão olhando para nós, achando que este milagre tem alguma coisa a ver comigo e com o meu irmão? Não, isso não tem nada a ver conosco. Isso é o poder de Deus, é o poder de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Paulo também, ele vai por este mesmo caminho. Ele cura as pessoas e as pessoas querem adorá-lo. No final do livro de Atos, vai dizer que o barco dele sofre um naufrágio e ele então para na ilha, e as pessoas pensando que ele era um bruxo, porque a cobra o picou e, olha, ele fugiu da fúria do mar, mas olha o juízo de Deus vindo. E Paulo sobrevive. Então, de bruxo, ele passa a semideus. E as pessoas olham para ele e dizem: não, você não é bruxo, você é Deus. Como assim? Alguém é picado por uma serpente mortífera e não morre? E elas querem adorar a Paulo, porque depois Paulo cura o chefe da ilha. Paulo em nenhum momento aceita a adoração. Ele diz: não, isso não tem nada a ver comigo. Isso é o poder de Deus agindo. Nós somos apenas instrumentos aqui para que Deus se manifeste. O favor de Deus sobre Maria não era meritocrático. E ela sabia disso. Não era por causa dela, como eu falei, mas apesar dela. Por este motivo que ela diz: a sua misericórdia vai de geração em geração. Eu coloquei Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio 5:10. Olha Deus dizendo: eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quem tem misericórdia?
É Deus. Mais uma vez, a afirmativa de que todos, sem exceção, necessitam, carecem da misericórdia de Deus. Não há barganha com o Senhor. Você não pode chegar diante do Senhor e querer fazer uma troca com Ele. Senhor, eu fui bem, fui um bonzinho no ano de 2020. Com base nisto, eu quero presente. Você pode barganhar com o Papai Noel. Com Deus, não. Com Deus não há bonzinhos. Com Deus só há miseráveis pecadores que chegam como aquele fariseu. Ou melhor, como publicano, que não tem coragem nem de elevar os olhos para orar, mas que bate no peito e diz assim: Senhor, se propício para comigo, pecador. São esses o que alcançam a misericórdia do Senhor. É aquela cirofenícia que Deus diz: não convém tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí então ela se humilha e diz: é verdade, bem disseste, Senhor, eu não sou digna de coisa alguma. E o Senhor acertou. Cadela, cachorra. Mas até as cachorras, até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem debaixo da mesa do seu Senhor. E por conta disso o Senhor a favorece. Por quê? Porque não havia mérito nela e ela também o reconheceu. Só enxerga a necessidade de misericórdia quem primeiro vê os seus pecados. Só esses. Veja que Maria, ela não precisou ser uma promíscua para conhecer a graça de Deus. Porque muitas pessoas pensam dessa maneira: como você conhece a graça de Deus? É quando você se arrebenta no pecado. Você se arrebenta no pecado e então a graça de Deus é sobre você. Até mesmo para dar testemunho depois. Eu era prostituta, eu era ladrão, assassino, fazia um monte de coisa, traía mulher, marido, papagaio, periquito, até que a graça de Deus veio sobre a minha vida. Não, você não precisa se arrebentar por fora para se conhecer por dentro. Maria nunca foi a um prostíbulo, mas ela se via como pecadora. Sabe por quê? Porque ela conheceu a Deus. Ela aprendia a Escritura. E a Escritura, como um raio-x, a cada vez mais mostra a podridão do coração e do interior do ser humano. E então, mesmo sem ter ido para a gandaia, ela sabia: o Senhor tem sido misericordioso, porque eu não sou digna. Eu me conheço, porque eu conheço um pouco a Deus. E por este motivo eu sei que o Senhor tem agido com misericórdia. Muitos, infelizmente, se veem como bons por conta da religião ao qual servem. Só que às vezes não conhecem a Deus. Eles se acham bons porque eles olham os mandamentos e dizem assim: não matarás, joia, estou aprovado. Não furtarás. Sabe a diferença de roubo e furto, né? Roubo é mediante ameaça, arma branca ou qualquer coisa. Furto é aquilo que você pega escondidinho, sem ameaça, sem ninguém saber. Pastor, eu nunca fiz isso. Você nunca deu uma enroladinha no trabalho, não? Aquela passadinha no banheiro que talvez demoraria 3, 4 minutos, sentou, celular, viu, aceitou solicitação para cá e para lá, mandou mensagem e depois voltou. Aquele é um roubo. Roubo do tempo do seu patrão. Foi desonesto? Aí muitos pensam que o pecado é só aquilo que é cometido de forma externa. Jesus vem nos explicar a lei e diz: ouviste o que foi dito? Ou seja, a interpretação que vocês tinham era a seguinte: ele não está revogando a lei, não está mudando, porque ele mesmo diz: eu não vim revogar, eu vim cumprir, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. Então ele começa a dar a interpretação correta. Ele diz: ouviste o que foi dito pelos antigos? Não adulterarás? Eu, porém, vou dar a interpretação correta. Aquele que apenas olhar para uma mulher com intenção impura cometeu adultério. Ou seja, o adultério não é só o ato carnal, mas é o desejo no pensamento, no coração. Para Deus é pecado do mesmo jeito. Ouviste o que foi dito? Não matarás? Eu, porém, vos digo: aquele que se irar contra o seu irmão é réu do inferno. Você precisa ter noção do que são os mandamentos, porque é só assim que você vai ser convencido do seu pecado. Do contrário, você jamais vai se ver como pecador. Como que as pessoas saberão que são pecadoras se a lei não é exposta? Em Daniel, capítulo 9, olha o que diz a Escritura: ó Senhor, a vergonha pertence a nós,
Olha a oração de homem de Deus como que é diferente, né? Nada farisaica. Muitos oram de que jeito? É literalmente como fariseu. Senhor, graças te dou. Poderia estar matando, roubando, prostituindo, mas estou aqui, cultuando a ti nesse dia chuvoso. Senhor, tem trabalhado muito para ti. Senhor, só essa semana fui 3 vezes ao monte. E jejuns, perdi a conta, Senhor. E a Bíblia, já percebeu, ó Deus, quanto desgastada está a tua palavra de tanto que eu a leio? Mas a oração dos homens de Deus começa diferente, assim como Daniel. Ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, o perdão, já que nos rebelamos contra ele. Lembra que Daniel ele era o único honesto no contexto aqui? Haviam 123 políticos. Daniel era o único honesto. E como que Daniel ora? Ó Senhor, a vergonha pertence a nós. Ele sabia, ainda que diante dos homens eu seja honesto, e é isso que se espera de um cristão. O Senhor sondou o meu coração. É mais interessante ainda, o profeta Esdras, ele chega diante da sua nação, e ele vê uma nação destruída. O povo estava sendo morto, as mulheres estavam sendo estupradas, crianças estavam sendo mortas, aqueles que não morriam estavam sendo levados para o cativeiro, uma desgraça total, miséria e destruição. E olha a oração de Esdras. Senhor, tu tens dado menos do que merecem as nossas transgressões. Ele olha a desgraça e o caos e ainda diz: o Senhor tem sido misericordioso, porque se fosse depender de nós, todos teriam que ter morrido. Quem somos nós? A Escritura mostra que o ser humano ele é insignificante. Olha o Salmo 103, o salmista diz o que é o homem, ele mesmo responde: somos pó, somos a erva. Tiago, ele vai mais adiante, ele diz: o ser humano ele é tão insignificante que ele é como a neblina, que às vezes você acorda, olha o dia com neblina, escova o dente, toma um café, você volta, sumiu a neblina. Ele diz: esse é o ser humano, não é nada, não há do que se vangloriar. E Maria sabia disso, por isso ela engrandece ao Senhor, sabendo: Deus, mesmo nós não sendo nada, mesmo eu não sendo nada, ainda assim o Senhor tem demonstrado graça e misericórdia. Os homens mais inteligentes que este mundo já produziram são completamente limitados, assim como qualquer um de nós. Lembra aquele físico? Stephen Hawking, um gênio, uma mente espetacular, o da cadeirinha lá, né, que ficou na cadeirinha até morrer. Esses morrem. Eu lembro quando eu soube da notícia que aquele ator antigo interpretava o Superman, tinha caído do cavalo e ficado tetraplégico. Aí você é meio criança, você olha e fala: nossa, mas ele parava o cometa com a mão e caiu de um cavalo, só mexe o olho. Essa é a vida real. O ser humano não é nada. Minha mãe, durante muito tempo, cuidou de um senhor que tinha caído de uma cama de 50 centímetros. Mexia só o pescoço lentamente para um lado e para o outro. Ficou de todo inválido. Maria sabia quem somos nós. Mas ainda assim aprova o Senhor ter graça e misericórdia de nossas vidas. Independentemente da cor da sua pele, da sua condição financeira, do tamanho da sua conta bancária, ou da função do cargo que você exerça em qual empresa, seja ela qual for, você precisa se ver como necessitado da graça e da misericórdia do Senhor. Eu coloquei o texto ali de Hamlet, eu já coloquei esse texto aqui uma vez, mas vou colocar de novo. É interessante que Shakespeare, quando escreveu Hamlet, nesta passagem aqui, o rei Cláudio, ele começa a perguntar sobre Polônio, que era um conselheiro. E então o rei está ali perguntando: cadê o conselheiro? Está ali? Ah, tem, né? Então o rei perguntando assim: cadê Polônio? Onde ele está? Está na ceia. Olha a pergunta do rei: onde está Polônio? Está comendo? E olha a resposta: não onde ele come, mas onde é comido. Um certo congresso de vermes políticos está debruçado sobre ele. O verme é o imperador das dietas. Aí que é uma linguagem bonita, sofisticada para falar que o cara está morto. Você entende, né?
Por isso que essas literaturas são maravilhosas. Não onde ele come, mas onde é comido. Um certo congresso de vermes políticos está debruçado sobre ele. O verme é o imperador das dietas. E olha que interessante. Engordamos todas as criaturas para nos engordarem. Não é assim que nós fazemos? Com gado, com frango. Engordamos todas as criaturas para nos engordarem. E nós engordamos para os vermes. O rei gordo e o mendigo esquálido são variações de cardápio. 2 pratos para uma mesa. O que ele está dizendo de uma forma muito bonita e poética aqui é o seguinte. Nós engordamos os animais para ficarmos gordos. E ficamos gordos para engordar os vermes. Porque este é o fim de todos. Sem exceção. Seja o preto ou o branco. O gordo ou o mendigo esquálido, né? Sujo, magro. Qual que é a diferença deles quando morrem? São apenas variações de um mesmo cardápio. É por isso que o ser humano ele não pode se ver como superior aos outros, como melhor que os outros. Maria sabia disso. Por isso ela disse, o Senhor atentou para a insignificância da sua serva. Teve misericórdia de mim. E essa palavra aqui, misericórdia, de fato, ela destrona todas as reivindicações humanas que o homem pode fazer em relação a Deus. Deus, o Senhor me deve alguma coisa. Não, não deve coisa nenhuma. É por isso que ela diz no verso 50, de geração em geração, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que seja assim conosco e seja assim com os nossos filhos também. Segundo, põe ele, por favor, meu irmão. Segundo princípio, contra o orgulho e a soberba. Olha o verso 51. Manifestou o poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração. Maria põe ênfase aqui na força do braço, não dela, mas a força do braço do Senhor. O Senhor quem dispensou. O seu braço é invencível. Esta é a essência do texto. Foi Deus quem fez. Ele dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Este é o grande problema do ser humano, é soberba. A arrogância é sempre se achar melhor. É sempre se achar que as coisas não funcionam se ele não estiver ali. De que ele é a última bolacha do pacote, do que seria da igreja sem ele, do que seria da família sem ele, do que seria do trabalho sem ele. É por este motivo que eu creio que talvez um dos mandamentos mais difíceis, sabe qual é? Não é antes sobre as águas. Talvez, se Deus nos apertar, a gente corra. Estava na casa de um irmão com piscina esses dias lá, o irmão deu uns 2 passos na água. Então é possível. Correndo lá. Mas talvez os mandamentos mais difíceis, na minha opinião, é aquele. Considere os outros superiores a si mesmo. Porque você vai direto naquilo que o ser humano mais tem. Orgulho e soberba. E na Escritura você vê Deus aceitando as cadelinhas, como foi a mulher cirofenícia, prostitutas, ladrões, como da cruz, mas extremamente resistente contra os soberbos, implacável contra os fariseus, que se achavam melhor do que os outros. No livro de Atos fala a respeito de um rei chamado Herodes, onde ele faz um discurso pomposo, belo, e então as pessoas começam a dizer, isso não é a voz de um homem, isso é a voz de Deus. Como pode alguém falar tão bonito assim? E aquele rei diz, realmente, este cara sou eu. Diz a Escritura que, não com essas palavras, claro, mas que ele não dá glória ao Senhor. No mesmo momento ele expira, no sentido de Deus tirar o ar que ele respira, morre. Muito arrogante, rapaz, não dá. Nabucodonosor, rei da superpotência Babilônia na época, foi pastar, literalmente, como um boi. Consegue ver Deus pegando os mais poderosos e os humilhando? Consegue ver? Deus pegando, que ele foi presidente durante 8 anos, que nos assaltou de tudo que é forma, e o colocando numa cadeia? Ou você não consegue ver? Deus humilhando os poderosos. Assim faz o Senhor. Deus resiste aos soberbos. E eu vou falar uma coisa para todos. Soberbo não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. Porque é possível se ser pobre, quebrado, extremamente orgulhoso e arrogante. A ser um carpinteiro, bater um prego, mas dizer no seu coração, ninguém bate um prego como eu.
Ninguém trabalha da forma que eu trabalho. Uma vez eu conversava com um jovem, e os pais dele estavam perto, e o que um adolescente de 17 anos sabe da vida? Nada. A melhor conclusão que um jovem pode chegar na sua vida é: eu sou um tolo. A partir do momento que ele tem essa concepção de quem ele é, tolo, que não sabe nada, aí sim ele tem o básico suficiente para começar a crescer, a ascender na vida. Mas é necessário, que primeiro ele não sabe nada. Então, conversando com este adolescente, e os pais dele dizendo: olha, pastor, a gente falando, não faz isso, meu filho. Faz desse jeito. Nós já fomos por esse caminho, deu errado. E no auge da sabedoria dos 17 anos, não queria ouvir o pai e a mãe. Eu disse para ele: rapaz, eu já vi gente se lascar muito mais, bem lascado, por conta de menos que isso que você está fazendo. Se você tivesse um pouco apenas de sabedoria, você daria mais ouvidos ao seu pai e sua mãe, ainda que eles não tenham faculdade, ainda que sua mãe, o máximo que ela tem é a 3ª série. Aprenda a ouvi-los. Porque os seus pais querem mais o seu bem do que você quer o seu bem. Aprenda a ouvir. É verdade na nossa vida que somos adultos ou não é? Quantas coisas poderíamos ter evitado se lá atrás dessemos ouvido ao nosso pai, que talvez falava problema, subir para cima, descer para baixo. Nos relaciona com aquele moço, com aquela moça, mas é teimoso, né? Não, que é isso? Onde eu vou arrumar um desse? Daí tá lá, apanha cedo, à tarde e à noite. Depois diz: onde foi que eu errei? Deus, por que o senhor não me avisou? Eu avisei, pela boca do seu pai e da sua mãe. Por que você não ouviu? Por que você não deu ouvidos? Então eu disse para esse adolescente, eu falei: olha, meu irmão, eu amo você e em Cristo Jesus, ouça os seus pais. Ainda que você fique na dúvida ali: será que eu acho que a minha ideia é melhor do que a do meu pai? Ouça o seu pai. Que a probabilidade do pai errar é menor, ainda que possa errar. Mas a probabilidade dele errar é menor. Do contrário, você vai ver o calo apertar. E dito e feito. Né? Isso aqui não é para falar: eu avisei. Não, é o que a Bíblia diz. E, puxa, começou a passar umas dificuldades lá e estava passando os problemas terríveis. Será que não é por causa disso? Por conta de não ouvir os pais? O diabo, ele ama ofuscar a glória de Deus, não dizendo que ele é melhor do que Deus. Sabe como? Dizendo que nós somos melhores. Que eu e você somos melhores. Que nós podemos tudo, que o que seria de Deus sem nós? Deus continuaria sendo Deus. O problema é nós, sem Ele. Com certeza não seríamos nada. Quando a Escritura diz que um dia todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, isso vai se cumprir. Porque ou nós nos dobramos por bem, crendo que Ele é Deus, e dizendo: Senhor, Tu és Deus, guia a minha vida, toma conta. Ou se não nos dobrarmos por bem, o Senhor, Ele é poderoso, como diz Maria, para dispersar os soberbos, quebrando a rótula de seus joelhos. Mas que todo joelho vai se dobrar diante dele, com certeza vai. No verso 52 ela diz assim: derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Meu irmão, se Deus derruba os poderosos, se Deus põe Nabucodonosor para pastar, põe um ex-presidente na cadeia, põe Ike Batista, que, se eu não me engano, em 2015 ele tinha o objetivo de ser o homem mais rico do mundo. E ali em 1 ano e meio, mais ou menos, ele perdeu 98% de sua fortuna. Só isso. Sobrou lá uma mixaria de 600 milhões, né? Pouquíssimo. Portanto, que ele tinha, é pouco. Para nós, Jesus amado. Mas perceba, se Deus humilha esses homens, e nós? Meu irmão, a gente já está no chão. Não é mais fácil de jogar já? Fala: Senhor, porque quanto mais você sobe, maior é o tombo. Então já reconheço: Senhor, eu já estou aqui no chão mesmo, já me joga aqui mesmo, já me dobro aqui, toma conta da minha vida, faz o que o Senhor quiser. Porque é Deus quem derruba e é Deus quem exalta. Nós vemos Deus honrando Davi, que foi fiel lá com as ovelhas, sem ninguém ver. A história de Davi é fabulosa. Os irmãos, tudo brucutus, homens de guerra. Davi lá com as ovelhas, sem ninguém ver, sem holofote nenhum sobre ele.
Diz a Escritura que ele matou um leão e um urso. Ou seja, arriscou a sua vida para obedecer a ordem do pai, que era cuidar das ovelhas. Mesmo sem ninguém ver. Irmão, se fosse a gente, vem um leão lá, você está cuidando de um monte de ovelhinha. Você vê que está mais cansadinho, ele já joga pro leão, já sai correndo, né? Davi não. Davi brigou, falou, não, meu pai me deu a responsabilidade de cuidar delas. E assim eu farei. E então aquele que foi fiel no oculto, Deus o elevou. E depois este a quem Deus tinha elevado, também fez coisa errada. Mentiu, matou e adulterou. E Deus, ele eleva aquele que está embaixo. E se quando você chega em cima você faz o que é errado e permanece arrogante, não tem problema, Deus joga para baixo de novo. Foi o que ele fez com Davi. A espada nunca mais saiu de sua casa, um filho estuprou a outra irmã e virou um boné velho na casa de Davi. Deus se levanta, e se há orgulho, ele derruba de novo. É por este motivo que o evangelho ele começa sempre para baixo. Lembra Paulo? Ele tem um encontro com Jesus Cristo e cai. Assim o evangelho começa, nos derrubando, para que só depois então possamos ser levantados. Se você não passou pela experiência de se humilhar, de reconhecer que em você mesmo você não é nada, então você nem começou a amadurecer ainda, talvez nem cristão seja. Em Êxodo capítulo 3 vai dizer assim: então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito teu povo? O contexto de Faraó não era apenas rei. Eu sei que a gente olha, Faraó é rei. Não, na cultura egípcia, Faraó, ele não era um representante de Deus, ele era uma própria divindade. O que Moisés está falando ali é o seguinte: eu vou falar com Deus, o Deus dos egípcios, e o Deus verdadeiro. Rapaz, eu estou falando com você, porque você está com medo de falar com ele? Vai lá. E termina assim: e Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Por quê? Aquele homem enfrenta o Deus dos egípcios e vence, porque Deus disse, eu serei contigo. Sem Deus eu e você não somos absolutamente nada. Depois diz, despediu vazios os ricos. O rico, sem Deus, ainda que possua muito, não tem absolutamente nada. Absolutamente nada. Maria, pobre, quebrada. Já expliquei para os irmãos, pastor, por que Maria era pobre? Por conta da oferta que ela deu quando Jesus Cristo nasceu. Era a oferta das famílias mais pobres de sua época. E mesmo não tendo bens, ela tinha o que era mais precioso, Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Terceiro, já estou encerrando, irmãos. Terceiro, a consequência do pecado é a graça de Deus. Maria agora ela vai voltar ao tema da redenção. Você pode acompanhar comigo? Versos 54, por favor. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Várias vezes, Deus socorrera Israel dos inimigos. Sim, eram os egípcios, os medo-persas, os filisteus. Diversas vezes Deus socorre Israel dos inimigos. Mas aqui é diferente. Aqui está socorrendo Israel do próprio Israel, de seus próprios pecados. É por esse motivo que a palavra misericórdia aqui é bondade para aquele que está em miséria. E não tem a ver miséria aqui com a questão financeira. Miséria no sentido de estar sem Deus. Israel esteve na miséria e na desgraça várias vezes, financeiramente falando. Inúmeras vezes. Todas essas vezes por culpa do seu próprio pecado. Todas as vezes. A desgraça veio sobre Israel por conta do quê? Pecado. O povo de Deus já tinha sofrido muito ao longo da história. Foram escravos diversas vezes, mortos, humilhados, incendiados, várias outras coisas. Teve certa época, Esdras vai contar que a desgraça era tão grande, que a fome era tão grande, que uma mãe chegou na outra e disse assim, olha, não temos mais o que comer, vamos todas morrer, vamos fazer o seguinte, a gente almoça o meu filho e janta o seu, pode ser? Você imagina. Tamanho da miséria e desgraça que esse povo está vivendo. Para uma mãe oferecer o seu filho como comida no almoço e falar para outra, e jantamos o seu. Israel, por diversas vezes, foi uma nação desprezível. Todavia, eles tinham a esperança de que um dia o Senhor viria. Era com base nisso que eles viviam. A fé deles era no dia em que o Messias
viria o salvar. Da mesma forma que eles tinham essa fé, e essa era a esperança deles nos dias maus, esta é a minha e a sua esperança também, de que mesmo neste mundo podre, caído, mesmo diante de desgraças, misérias, eu não sei se você chegou a ver ontem, aquele policial que no exercício da função no Rio de Janeiro foi morto a queima-roupa com um tiro na cabeça por um bandido. Triste demais. E mostrando uns vídeos dele antes, chegando em casa. Hoje eu mostrei para os meus filhos esse vídeo, chorando em lágrimas, dizendo para ele, olha, ele chegava na sua casa, o filhinho pequeno pulava no colo, a filha pulava no colo, aí ele está lá, exercendo a sua vocação, que é a defesa da sociedade, com o sacrifício da própria vida, porque isso os militares juram. E então ele está ali cercando um bandido, e de repente vem um por aqui, dá um tiro na cabeça dele, ele cai na hora. Vivemos num mundo que é uma desgraça. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é a mesma de Israel, que assim como o Senhor veio em carne um dia, Ele voltará outra vez. Só que, quando Ele voltar, não vai ser como Ele veio da primeira vez. Quando Ele voltar, vai ser em definitivo, como diz Apocalipse. Então o Senhor voltará e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu não sei quanto a você, mas diante de desgraças que nós vemos, de um Supremo Tribunal Federal que Deus nos livre, a minha esperança é que um dia o reto juiz reinará. Ele virá. Então ele irá governar com justiça, porque os juízes daqui, a maioria, estão corruptos e maus. Aqui nós vemos que eles tinham esperança. Maria tinha, e ela se alegra justamente por ver que aquilo que Deus tinha prometido estava se cumprindo. É aí que eu e você devemos nos agarrar também. Saber que Deus um dia vai cumprir. Se Deus fez na vida de Abraão, lembra onde começou a promessa do Messias? Lá atrás, lá em Gênesis. Lá quando o homem cai, Deus diz, olha, para a serpente, para o diabo encarar a serpente, eu vou pôr inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. E depois, de forma gradativa, o Senhor vem se revelando, até chegar para Abraão e fazer a promessa de que, olha, de ti, de você, vai sair aquele que vai salvar o meu povo. E ele restringe mais a promessa, dizendo, da tribo de Judá. Depois restringe mais um pouco da família de Davi. E o que nós vemos são essas promessas se cumprindo. A promessa daquele que perdoaria os pecados da nação. Só que essa promessa não se cumpriu apenas para os judeus daquela época. Aquilo que Deus prometeu em Gênesis, que passou por Abraão, pelos profetas, e nós vimos o Verbo encarnado no ventre de Maria, essa promessa é válida a nós hoje também. De que aquele que tem o poder de perdoar os nossos pecados, de nos purificar de toda a injustiça, aquele que tem o poder de pagar o preço da nossa dívida, coisa que boas obras não são capazes. Não são. Mas aquele que tem o poder de pagar o preço da dívida que nós tínhamos por conta do nosso pecado. Ele veio na pessoa de Jesus Cristo, e hoje todo aquele que olha para trás e acredita que naquela cruz Ele morreu para nos salvar, para pagar o preço do nosso pecado, para nos reconciliar com Deus. Reconciliar. É por isso que Jesus Cristo, diz a Escritura, trouxe o ministério da reconciliação. Qual reconciliação? De Deus santo e do homem pecador. Então ele faz isso, ele religa, para que nós pudéssemos de novo ser aceitos pelo nosso Deus. Eu sei que os católicos, eles enfatizam a forma secundária aqui no Magnificat, no caso Maria, mas nós enfatizamos a questão primária, que tudo que aconteceu com ela foi apesar dela. Que de fato, o que ela mesma entendeu é que o Senhor alcançara com misericórdia a ela, o seu povo.
e nos alcança hoje também. E se você consegue magnificar Maria, magnificar Jesus Cristo, assim como Maria fez, você também tem motivo para ficar alegre, para dizer: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador.